Histórias assombradas. Minha mãe é e sempre será uma maledite. Triste, né? Vamos lá. Aninha, conheci seu canal há pouco tempo, mas já tô maratonando, ouvindo os relatos de maledite. Mas estou maratonando. E ouvindo os relatos de maledite, resolvi escrever o meu relato para vocês. Desde já, aviso que nomes e lugares estão devidamente trocados. E bom, meu relato será grande, tentarei resumir o máximo que puder. Me desculpe se houver erros. Estou ansiosa para você ler o meu relato. Bom, Aninha, meu nome é Fulana e tudo que irei contar são relatos contados pelos meus irmãos mais velhos e alguns parentes paternos. O meu pai... os nomes já estão trocados. Já tá. Eu leio, nem lembro que eu li. Estão trocados. O meu pai, João, era de uma cidadezinha do interior e na sua adolescência veio para a capital sozinho, servir o exército. Isso em meados de 1945. Nossa! Filho mais velho do meu avô, ele tinha mais de 5 irmãos. Meu pai foi fruto de um romance entre meu avô e minha avó, uma parteira famosa no interior. Meu avô já era noivo, por isso, quando minha avó engravidou, ele não correu das responsabilidades. Minha avó teve uma gravidez bem difícil, pois uma mulher grávida naquela época, sem ser casada, era muito mal vista. Peraí. Por isso, quando meu avô já era noivo, por isso, quando minha avó engravidou, ele não correu das responsabilidades. Como assim? Ou seja, ele continuou noivo da outra ou ele largou a outra e ficou com a sua avó? Não entendi. Minha avó teve uma gravidez difícil porque mulher grávida sem ser casada era muito mal vista. Ela ficou bem mal falada, mas minha avó era forte, trabalhadeira e muito independente. Já não tinha mais os seus pais, pois os dois já eram falecidos. Era só ela e os irmãos. Aprendeu o ofício de parteira com a minha bisavó. Enfim, os 9 meses correram normalmente e na hora do parto teve algumas complicações. O bebê estava virado na barriga, e a minha avó sofreu muito. Mas enfim, o meu pai nasceu. Naquela época, uma mulher que paria um filho tinha que ficar dias de resguardo, sem fazer nenhum esforço, nem se aborrecer. Senão quebrava o resguardo e ficava maluca ou perturbada. No dia seguinte ao parto, minha avó foi chamada na cidade vizinha para fazer um parto. Todos falaram que ela não poderia ir, mas minha avó teimosa deixou o bebê recém-nascido com a sua irmã, pegou o cavalo e com muita dificuldade foi. Fez o parto e na volta caiu uma tempestade daquelas. Minha avó já chegou em casa com febre alta. Os dias foram passando e nada dela melhorar. Meu avô conheceu seu filho e ficou encantado com seu primogênito. Minha avó, 15 dias após o seu parto, faleceu sem causa aparente. Acredito ter sido uma tuberculose. Nossa. Enfim, meu pai foi levado pelo meu avô. Meu avô casou e sua esposa começou a criar o meu pai. Logo tiveram seus próprios filhos, 5 no total. Meu pai se dava muito bem com a madrasta e a chamava de mãe, e seu pai era seu melhor amigo. Enfim, em sua adolescência, perto de fazer 18 anos, veio para a capital se apresentar para o exército. Ele serviu lá e quando acabou o seu período de servir, ele logo arrumou um emprego e alugou um apartamento na capital, um apartamento bem pequeno. Meu pai era um homem trabalhador, mas também boêmio. Solteiro na capital, já imagina o tanto que ele se divertia, né? Peraí. Em 1962, a Maledite, minha mãe, por intermédio de sua mãe, começou a trabalhar como empregada doméstica. Cadê? No apartamento de uma senhora muito amiga de sua mãe.
Essa senhora dava consultas de búzios e tarô. Minha mãe tinha 16 anos e era a filha mais velha de 2 irmãos. Minha avó materna ficou viúva muito cedo. Meu avô paterno era um homem que vivia na noite e tinha... Peraí. Minha avó materna ficou viúva muito cedo. Meu avô materno, eu acho, né? Que era o marido da avó materna. Era um homem que vivia na noite e tinha vários casos e não escondia isso de ninguém. E aos 32 anos morreu de meningite. A vida então ficou ainda mais difícil para minha avó materna e para os seus filhos. Naquela época, minha avó arrumou um trabalho para minha mãe, para ajudar em casa, pois seus irmãos eram muito pequenos. Foi aí que, com 16 anos, ela foi trabalhar na casa dessa senhora, né? Meu pai morava no mesmo prédio onde começara a trabalhar e logo se encantou por aquela menina, aonde a mãe dela começou a trabalhar, entendi. E logo se encantou por aquela menina. Meu pai era 12 anos mais velho que a minha mãe. Como meu pai conhecia a patroa da minha mãe, da minha mãe Maledite, ele sempre a via. Mas Maledite não deu confiança, achava meu pai velho, então... Quanto mais a minha mãe o rejeitava, mais ele se apaixonava. Meu pai vivia cortejando, tentando chamar sua atenção, e minha mãe Maledite nem aí para ele. Todas as vezes que ela ia na padaria para sua patroa, ela o encontrava e fingia que nem via. Nesse dia, o meu pai falou para ela: "Menina, você ainda vai se casar comigo." E ela logo respondeu: "Deus me livre." O tempo foi passando e a patroa da minha mãe começou a falar com a mãe da Maledite, a minha avó, que o meu pai era um bom partido, que ele era um homem trabalhador, muito bem visto pelos moradores do prédio. Meu pai era prestativo com todos. Minha avó, Aninha, também era uma Maledite. Então minha avó, preocupada em ter uma filha adolescente solteira, com medo de virar mãe solteira, pois a da Maledite sempre foi muito difícil, poucos amigos e muito mal educada, gênio difícil, sabe? Logo sua patroa e sua mãe, Maledite também, é isso? Fizeram de tudo para os dois, logo sua patroa e sua mãe fizeram de tudo para que os dois começassem a namorar. E isso logo aconteceu aos poucos, o namoro. Minha mãe foi aceitando e até gostando do meu pai, mas nunca o amou. Eles namoraram por 1 ano e logo ficaram noivos. Então meu pai resolveu levar a minha mãe Maledite para conhecer sua família no interior. Aninha, todos da família do meu pai, ninguém gostou da Maledite. Meu avô chegou a conversar com meu pai falando o seguinte: "Meu filho, essa mulher não é para você. Ela não gosta de você, meu filho. Não se case com ela." Maledite não fez nem questão de ser simpática, mas o meu pai não via nada disso. Ele estava totalmente apaixonado pela Maledite. Enfim, janeiro de 1968. Os dois se casaram somente no civil, com poucas pessoas na cerimônia. Aninha, uma vez, um dos meus tios paternos nos mostrou as fotos do casamento, mas parecia um enterro. O único feliz ali era o meu pai. Nossa. Logo a Maledite engravidou do meu irmão mais velho e no mesmo ano deu à luz a Marcelo, um menino lindo, porém doentinho. Mas logo os meus pais perceberam que o meu irmão era muito diferente. Com 5 meses, ele virava no berço, era esperto demais para sua idade, sabe? Mas infelizmente, Ana, aos 7 meses o meu irmão morreu, de forma repentina. Meus pais ficaram muito abalados. Seu primeiro filho, o primeiro filho deles havia morrido e eles não sabiam nem o porquê. Nenhum médico soube explicar direito. Mas logo minha mãe ficou grávida novamente, no mesmo ano que o meu irmãozinho morreu. E aí, no final de 1969, nascia o meu segundo irmão, Rafael. E aí tudo corria bem. Rafael era saudável e a vida se seguiu. Minha mãe nunca amou meu pai.
Então eles tinham muitas brigas. Minha mãe não cozinhava, muito mal cuidava da casa. Cuidava somente do Rafael. Então, em 71, nascia minha irmãzinha, a Vitória, a favorita do meu pai, claramente. E se vocês pensam que as coisas melhoraram, não mesmo. As brigas pioravam. Minha mãe Maledite tinha um gênio fortíssimo e cada dia as coisas ficavam pior. Então passaram alguns anos e, em meio às brigas e discussões, e em 1976, Maledite descobriu que estava grávida de mim. Então, como não queria mais aquela vida de mulher casada e mãe de filhos, o casamento já estava no fim. E aí a Maledite fez de tudo para me abortar. Ela tomou chás, se jogou de 2 escadas e nada. Então ela, a Maledite, a avó, a Maledite vó, mãe da minha mãe, foram nessas casas clandestinas para tentar me tirar. Mas como ela era casada, precisava do meu pai. E é claro que ele não aceitou, diz que não. E aí a Maledite, a contragosto, seguiu com essa gravidez indesejada. Ela continuou tomando os chás às escondidas do meu pai e com o apoio da mãe dela, a minha avó. Mas acho que eu tinha que nascer. Em 77, em meio a um parto complicado, a Maledite teve eclâmpsia. Quase morremos. Logo ela se recuperou bem e teve alta. Eu nasci com vários problemas, inclusive problemas respiratórios. Então nasci em abril, mas fui internada até junho. Os médicos falavam com meu pai que eu não ia sobreviver. E se eu sobrevivesse, eu teria sequelas. E ainda aconselhou a me registrar somente quando tivesse alta. Por quê? Aninha, nesse período eu fiquei internada. A Maledite não ia me visitar. E como ela não tinha leite, ela me rejeitou desde o início. Mas o meu pai ia me visitar todos os dias após o trabalho e levava os meus irmãos para me ver. Tive alta, fui para casa e a Maledite não queria cuidar de mim. Deixava toda essa responsabilidade para minha irmã, que tinha 6 anos. Então você poderia imaginar que ela me dava banho e mamadeira, né? Tadinha da minha irmãzinha tão pequena, perdeu sua infância cuidando de um bebê. Maledite não fazia comida, não cuidava da casa e nem de mim. E as brigas ficavam cada vez piores. Meus irmãos lembram das brigas. Lembram que uma vez a minha mãe tacou uma lata de sardinha nas costas do meu pai, que ficou a marca. As coisas iam piorando, minha mãe tinha o apoio da minha avó Maledite e dos meus tios. Uma vez o meu tio foi com um facão para acabar com meu pai, pois minha mãe Maledite alegava passar fome com os filhos. Quando meu tio chegou na nossa casa, preparando para acabar com meu pai já, viu os alimentos estragando na geladeira. Legumes estavam até brotando já. Por pouco meu pai não morre, à toa. Meu tio viu que era mentira da Maledite e aí ele foi embora. Ela inventava coisas. Todos os dias os vizinhos falavam para o meu pai que a Maledite saía de manhã com o meu irmão mais velho e ficava o dia todo fora. E deixava eu e a minha irmã trancadas, chorando sozinhas em casa, o dia todo e com fome. Ela só voltava para casa quando estava próximo do meu pai chegar. Então todos os dias o meu pai confrontava ela, onde ela ficava o dia todo, e deixava as minhas e a minha irmã sozinhas. Ela sempre alegava que estava na minha avó, Maledite vó, e que não queria levar a gente, pois a gente dava trabalho. As brigas só pioravam e os meus irmãos, como eram grandinhos, viam tudo. Minha irmã dizia que sempre via um homem sair do guarda-roupas, que um homem alto com chapéu andava pela casa e depois voltava para o guarda-roupas. Ela e meu irmão viam. Eles contam até hoje essa história. Eles contam que era um inferno, que eles viviam com fome e só comiam bem quando meu pai chegava e fazia a janta. Me dava banho, me alimentava. Maledite não queria aquela vida. Ela não queria ser mãe, ser esposa
E antes de eu completar 1 ano, ela nos expulsou de casa. Antes fez uma fogueira e tacou fogo nas nossas roupas. Saímos de lá apenas com a roupa do corpo. Gente do céu. Isso passava das 11 da noite. Um homem com 3 crianças, sendo um bebê, andando pelas ruas sem saber o que fazer nem para onde ir. Meu pai tinha que trabalhar no outro dia. E como seria? Com quem ia deixar a gente? Meu pai ainda pediu para Maledite para ela ficar comigo pelo menos, que eu era menorzinha. E ela respondeu: Deus que me livre, ela é a pior. Vão pro inferno e não voltem mais. Eu não nasci para ser mãe nem esposa de ninguém. Sei que vocês podem estar pensando: essa mulher tem algum problema mental ou estava possuída por alguma entidade. Eu não duvido, mas existem pessoas ruins mesmo. Nem toda mãe ama os seus filhos. Nem toda mulher quer ser mãe ou esposa. Maledite se separou do seu marido e dos seus filhos. Aninha, você já pode imaginar o quanto sofremos nas mãos dos outros e nas mãos de parentes do meu pai. Meus irmãos sofriam todo tipo de violência e não podiam contar para o meu pai, pois no outro dia seria pior. Meu pai tinha que trabalhar e cuidar dos seus filhos. Às vezes meu pai tinha ajuda, mas na maioria das vezes era só ele e meus irmãos cuidando de mim. Minha irmã perdeu toda a sua infância cuidando de mim. Aprendeu a cozinhar e até aprender se queimava muito. Bem pequena, ela ia pegar água no poço e quase caía dentro do poço. Ela sofria agressões dos meus primos. O tempo foi passando e a gente pulava de casa em casa de parentes do meu pai. Não tínhamos uma casa nossa para morar. Eu, Ana, era um bebê, eu não me lembro de nada, eu quase não sofri porque eu não lembro. Agora os meus irmãos e o meu pai sofreram muito. Moramos em vários lugares diferentes, sempre em casa de parentes, até que o meu pai resolveu levar a mim e aos meus irmãos para morarmos no interior com os seus pais. Meu pai, todo final de semana, vinha nos ver e depois voltava para a cidade. Imagino o cansaço e o sofrimento de deixar os filhos. Meu pai sofreu, mas meus irmãos sofreram muito mais. Cadê? Minha irmã uma vez me contou que a minha avó, a madrasta do meu pai e uma tia, viu que eu estava chorando muito, eu não parava de chorar. Então elas me botaram para fora e trancaram a porta. Meus irmãos chorando, querendo me pegar lá fora e eu chorando sozinha do lado de fora. Lembrando que era uma chácara escura e cheia de bichos. Gente do céu. Enfim, o tempo passou. Meu pai nos trouxe de volta para a cidade, alugou uma kitnet numa avenida de casas de uns primos dele. Era uma avenida só de parentes. Vocês devem estar se perguntando onde está a mãe dessas crianças. Não posso contar tudo de ruim que nos aconteceu, pois senão ia virar proibidão. Maledite, minha mãe, sumiu por um tempo, mas logo reapareceu, querendo do nada ficar com nós 3. Foram para a justiça e naquela época o juiz perguntou aos meus irmãos com quem eles queriam ficar. Naquela época. Os 2 contaram tudo o que passavam com a Maledite e o juiz deu a guarda definitiva ao meu pai. Maledite só queria pensão, só por isso estava atrás da gente. E de novo ela sumiu como pó. Alguns parentes descobriram o endereço dela e mandavam cartas pedindo para vir nos buscar, pois o meu pai sozinho não dava conta dos 3. E ainda tinha os meus irmãos sendo maltratados pelos nossos primos e primas. Ela nunca respondeu nenhuma carta. Meu pai só foi saber os maltratos que sofremos quando já estávamos adultos. Ele trabalhava o dia todo, mal tinha dinheiro para pagar o aluguel, comprar comida e ainda pagar alguém para cuidar da gente não ia dar. Ele nos deixava aos cuidados dos parentes, deixavam dinheiro e tal, mas as piores coisas eram dadas para nós.
Ele chegava a deixar dinheiro para comprar coisas, mas as piores coisas eram dadas para nós. O tempo passou e eu já estava com 13 anos. Eu sempre via as outras crianças com suas mães e eu não tinha uma, Como sempre fui curiosa, comecei a indagar ao meu pai por que eu não tinha uma mãe. Era louca para ter uma mãe, lembrando que eu não conhecia a Maledite, pois eu era um bebê na separação, não lembrava. Esse assunto lá em casa sempre foi um tabu, ninguém falava dela, era um assunto proibido. Meu pai nunca falou mal da Maledite para mim, mas os meus irmãos e alguns parentes contavam como a Maledite era, e que era para eu não criar muitas expectativas, pois eu poderia me decepcionar feio. Mas eu estava tão iludida, eu imaginava que quando ela me conhecesse, ela iria me abraçar, me fazer um carinho, eu sonhava com isso. Mero engano, ledo engano. De tanto perturbar o meu pai, ele marcou um encontro com a Maledite num lugar bem famoso da minha cidade. Eu fiquei eufórica, eu nem dormi de noite. Nem dormi na noite anterior, tamanha era a minha ansiedade. Minha irmã, não sei quem, vendo quanto eu estava ansiosa, logo falou: fulana, não crie muitas expectativas, eu conheço bem a Maledite. Eu não quero te ver triste. Sempre fui muito espiritualizada. Desde pequena, sempre fui sensitiva e vi coisas e ouvia coisas e nunca entendia o que era. Nesse dia do encontro, eu ouvi uma voz dizendo: vai com calma, menina. Então, depois de anos, meus irmãos iriam rever a Maledite e eu ia conhecê-la pela primeira vez, né? Fui toda animada, de mãos dadas com meu pai. Ao longe vinha ela, e logo minha irmã me falou: essa é a Maledite. Meu coração batia tão forte, era tanta emoção que eu sentia. E a Maledite chegou, falou com meu pai, mal me olhou e falou com a gente. Só falou assim, tipo, como eles cresceram. Mas não abraçou ninguém, nem fez um carinho, era fria e distante. Ela demorou um pouco e logo foi embora. Que decepção. Essa mulher não pode ser minha mãe. Eu chorei, e meu pai me consolava junto com os meus irmãos. O tempo passou e eu já estava com 21 anos. Conheci meu futuro marido e logo queria conhecer Conheci meu futuro marido e logo queria conhecer a Maledite, e ele queria conhecer a Maledite, é isso? Já que iríamos noivar. E eu falei: eu não tenho mãe. Ela só me pariu, nunca me quis, mas mesmo assim ele insistiu que queria conhecê-la. Então vamos todos lá, eu, meu noivo, meu pai e minha irmã. Meu irmão, desde o episódio do reencontro, anos antes, não quis mais vê-la. Bom, fomos à casa dela, era uma casa muito escura. Ela não abria as janelas, tinha vários livros de magia negra, imagens e uma foto assustadora na parede. Entramos e vimos a minha avó Maledite já doente. Compramos comida, pois não ia comer na casa dela, né? Lá era tudo muito estranho. Era um ambiente pesado. Ela sempre muito fria e ainda veio me dar um conselho. Disse assim: fulana, que rapaz de bom caráter, não perca esse partido. Eu logo ri, pensei: Maledite dando conselho. Bom, logo fomos embora e seguimos as nossas vidas. Mais ou menos um mês depois, a Maledite vó morreu. Fomos ao enterro e só não vimos... fomos ao enterro e não nos vimos, é isso? Não viu a Maledite? Sei lá, mas graças a Deus, que mulher desagradável. Gente, como que o meu pai foi se apaixonar por uma mulher desse tipo? Meu pai era um homem tão bondoso, um homem de caráter. Todo mundo gostava dele e até hoje, aqui onde a gente mora, ninguém tem nada para falar dele, a não ser para falar o quão bom pai ele era.
nunca mais se casou, viveu só por nós. Em 2002, meu pai, eu acho, começou a ficar muito doente e foi piorando. Nessa época, ele já estava aposentado há bastante tempo. Meu pai vivia em hospitais. Ele tinha um coração grande e água na pleura, ali no pulmão, acho, né? Aos poucos, meu pai, um homem ativo, estava definhando. Ele sempre dizia: agora eu já posso morrer em paz. Vocês estão adultos com as suas vidas. O meu irmão, ele já tinha 2 filhos e eu e minha irmã nunca quisemos ter filhos por opção. Enfim, eu e minha irmã, eu acho, cuidamos do nosso pai até o fim. E em novembro de 2004, meu pai já acamado, todos os dias era uma luta, sabe? Ele foi piorando, parecia que ia se entregar, não queria mais comer, parou de falar. Numa sexta-feira, véspera de feriado, eu fui para minha casa, no mesmo quintal, e deitei para dormir. E meu marido já estava dormindo. Aninha, eu não estava dormindo ainda, eu tenho certeza, não era um sonho. Do nada, eu ouvi 2 batidas na porta. Pá, pá. Levantei com medo de ser algo com o meu irmão, né? Não, na verdade, levantei com medo de ser algo com o meu pai. Então, olhei pela porta sem abrir e não vi ninguém. Aí eu voltei a deitar. Não demorou nada e de novo escutei as batidas. Dessa vez, acordei meu marido para ver quem era. E ele olhou e não viu ninguém. Desci, fui chamar minha irmã, perguntar se ela tinha ido lá em casa. E nada, ela estava dormindo. E o meu pai também. Então subi, me deitei e quando estava começando a pegar no sono, senti o lado meu lado da cama afundar. E uma voz falou: não tenha medo. Não tenha medo, minha filha. Sou eu, seu pai. Estou indo embora. Cuide da sua irmã. Gente do céu, não demorou 1 segundo. Meu pai começou a passar mal. Saiu de casa praticamente morto. Quando chegamos na emergência, ele estava fechava os olhos. Parecia que tinha alguma coisa prendendo ele de ir embora. Meu pai tinha uma ligação muito forte com a minha irmã. Ela sempre foi muito doente. Eles eram tipo almas gêmeas, entre pai e filha. Aquela que ele falou que era a preferida, sem dúvida, né? Ela nunca trabalhou fora, sempre foi do lar, teve alguns namorados, mas nada sério. Então ele tinha uma grande preocupação com ela. E aí eu não deixei ela entrar. Eu fiquei com ele o tempo todo. Isso já era umas 5 da manhã e nada dele fechar os olhos. E aí do nada eu tive vontade de falar no ouvido dele, fazendo carinho em sua cabeça. Eu falei: pai, vá em paz. Eu sei que o senhor está preocupado com a minha irmã. Não se preocupe, eu vou cuidar dela enquanto eu viver. Ela sempre cuidou de mim e eu sempre vou cuidar dela. Vá em paz, meu pai amado. Meu pai amado e querido, me perdoe pelo trabalho que eu dei, pela rebeldia e por ser uma ovelha negra na sua vida. Perdão, pai. Então, e aí ele só olhava para cima. Mas aí ele olhou para mim e com uma ternura morreu. Meu pai faleceu no dia 15 de novembro, feriado, às 6 da manhã. Todo aquele sofrimento tinha acabado. E que dor pra gente perder um pai tão amado que abdicou da vida dele por nós. Incrível que o dia estava ensolarado. No velório, a aparência dele era serena. Tantas pessoas chegavam até nós para contar alguma história vivida com o meu pai, o quanto ele era bondoso. No dia do seu enterro, descobrimos que ele tinha conta em várias barracas aqui perto de casa e ajudava as pessoas com leite, pães e outras coisas que a gente nem sabia. Que orgulho a gente sentia. Até hoje só falam bem do meu pai e ele sempre é lembrado como um bom homem. Sei que a história está muito grande, mas ainda tem mais um pouco.
Bom, a Maledite não foi no enterro, graças a Deus. Mas como eles nunca se divorciaram, ela teve direito à pensão dele, que era muito boa. Então eu pensei, já que ela nunca fez nada pela gente, ela poderia dar mensalmente um valor simbólico para minha irmã, já que ela nunca trabalhou fora, né, a irmã. Então fomos de novo no Vale das Sombras e da Morte, que é a casa da Maledite, pedir isso a ela, de boa. E como sempre a Maledite nos virou as costas e ainda disse desaforos. Disse assim: eu mal conheço vocês e por causa de dinheiro muita gente mata a outra. Nessa eu explodi e falei: você nunca nos ajudou em nada. Sempre foi essa pessoa maléfica. E falei muitas outras coisas que nem vêm ao caso. Minha irmã começou a chorar, pedindo para parar, e ela logo mandou minha irmã calar a boca. Aí só eu não voei nela, pois apesar de tudo era minha mãe. Maledite desgraçada, ela que tá falando aqui. Então ela falou assim: sai já da minha casa, garota, nunca te quis, se soubesse tinha te tirado. Vá embora logo, senão uma bala perdida pode te achar, viu? Saí de lá com tanto ódio, mas Deus é bom. Sempre trabalhei, ajudava minha irmã e ela sempre guerreira fazendo seus bicos. Hoje, em 2021, ela trabalha aqui em casa com lanches e eu a ajudo e ela é super independente. Eu sou autônoma também. Estou junto com meu marido há 21 anos e vamos fazer 1 ano agora de casados. Meu irmão nada conseguiu na vida. Tem 2 filhos que não criou, que são homens maravilhosos e sempre estão por aqui. Ele mora com a minha irmã. E a Maledite nunca mais vimos e nem queremos ver. Sabemos que está viva. Mesmo porque vaso ruim não quebra, né? Se fosse contar aqui tudo que ela fez, daria um livro. E o relato ficou enorme, perdão, Ana. Sei que preciso perdoá-la, mas ainda não consegui. Eu sei que preciso, mas ainda não deu. Ana, sei que todos podem falar que ela nunca quis se casar, nem ter filhos, e aceito a separação dos meus pais, pois ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas abandonar filhos é muita crueldade. Observação: ela também não casou de novo e não teve mais filhos. Vive lá, nas trevas que ela tanto gosta. Beijão, Aninha, Matheus e família. Obrigada e me desculpe o texto enorme. Um beijo para você, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Gente, às vezes a gente, né? Quando eu vejo umas histórias, aí eu paro pra pensar que existe gente assim, né? Meu Deus, como pode? Credo. Enfim, mais uma Maledite, dura isso, mais uma Maledite, de tantas, infelizmente. Acho que eu vou começar a só pedir uns relatos de coisa boa, né? Porque a gente fica olhando só para as coisas. Tem gente boa no mundo? Deve ter, não tem gente boa, né? Fazer umas coisas boas. Eu vou traçar o dia aqui da coisa boa, pra gente tirar essas, né? Porque quando a gente fica só focado em coisa ruim, é ruim, né? A gente tem que olhar o lado bom das coisas. Só relatos de sobrenatural e coisas boas. Porque de Maledite eu já tô... Mas é bom que a gente aprende, a gente fica esperto, né? Também, a gente fica esperto. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.